O nosso trabalho irá falar sobre o zoneamento ecológico e econômico de Cananéia. O município de Cananéia está localizado no extremo sul do estado de São Paulo. Pertence à mesorregião do litoral sul paulista e microrregião de Registro. Diagnóstico abiótico. Sobre o relevo de Cananéia, a oeste encontram-se montanhas da Serra do Mar, formando uma faixa de terrenos acidentados. Ao leste, há a planície litorânea, formada por diversas ilhas, entre elas Cananéia, Cardoso e Bom Abrigo. Há predominância de rochas cristalinas e sedimentares. A bacia hidrográfica da região é do Ribeira Iguape e Litoral Sul, que, quando encontra o relevo, forma o complexo Estaurino Lagunar, que abrange as cidades de Ilha Comprida e Iguape, caracterizada como um dos ecossistemas mais produtivos em níveis mundiais. Clima. A proximidade com o oceano e a topografia da cidade exercem influência direta sobre o clima, com a influência acentuada da maritimidade. Há ainda a influência da atuação de sistemas polares, caracterizando um clima subtropical úmido com alta pluviosidade. A cidade foi classificada pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Abriga a Área de Proteção Ambiental APA, Cananéia, Iguape e Peruíbe e parte da APA de Ilha Comprida. Diagnóstico biótico. A vegetação nativa de Cananéia é a Mata Atlântica, marcada por ipês, jacarandás, araucárias, cedros e quaresmeiras. Há a ocorrência de restingas nas zonas costeiras, responsável por diminuir as mudanças recorrentes nas dunas de areia. Também encontram-se manguezais de grande porte, consequência do acúmulo de água doce vinda das drenagens das montanhas, apresentando uma grande diversidade de peixes e caranguejos. A fauna da região apresenta vasta diversidade, sendo reconhecida como uma das regiões de maior biodiversidade de aves do planeta. Isso está diretamente relacionado com as características ambientais do litoral sul do estado. A fauna marinha de Cananéia é repleta de espécies conhecidas, como o golfinho bico de garrafa, a tartaruga cabeçuda e a tartaruga verde. A cidade de Cananéia abriga cerca de 12.500 habitantes, sendo a população majoritariamente urbana e uma pequena parcela dela sendo rural. De acordo com o censo do IBGE de 2020, a sua densidade demográfica atualmente é 9,86 habitantes por quilômetro quadrado. Um fator que é interessante ressaltar é que o seu crescimento demográfico ele atualmente é uma taxa negativa por conta de migrações e de mudança da população buscando novas condições de vida. Em relação à economia, o turismo é a principal atividade econômica, com foco no ecoturismo. Só que existem muitos empreendimentos que eles não possuem caráter sustentável, então eles representam uma ameaça para os recursos naturais, porque não existe manejo e controle. E também a pesca artesanal e industrial é um fator muito importante para a economia, porque na região existem muitas famílias tradicionais de pescadores, ou seja, muitas comunidades ribeirinhas. Em relação aos indicadores, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é 0,720, o que é considerado bom para a região. O salário médio dos trabalhadores formais é 2,2 salários mínimos. A taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos é 97,3%, o que é considerado um indicativo regular. E, por último, em relação à infraestrutura, cerca de 76% dos domicílios apresentam esgotamento sanitário adequado, 43,4% com urbanização e 4,9% com urbanização adequada, ou seja, pavimentação, presença de bueiro e movimentação. Quanto ao diagnóstico jurídico-institucional, nós vemos que a estrutura do governo do município de Cananéia é separada em 19 departamentos, sendo o Departamento de Administração o responsável por acompanhar a implementação dos planos de governo, avaliando seus impactos. Já o Departamento do Meio Ambiente é responsável por organizar, coordenar, planejar e fiscalizar a preservação e conservação do meio ambiente. Esse departamento ele atua em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ou CONDEMA. Quanto a alguns exemplos de entidades representativas no município, nós temos o Instituto de Pesquisas Cananéia, que ele atua na área de educação ambiental e ciências naturais, desenvolvendo atividades de pesquisa e conservação da vida selvagem. Temos também a Associação Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica, na qual valoriza a diversidade cultural e a sociobiodiversidade. Temos também a Rede Cananéia, que ele é um canal de comunicação com representantes que atuam na área socioambiental e com grupos que pertencem a comunidades tradicionais, entidades de classe e instituições de assistência técnica.
Temos também o Instituto Socioambiental, o ISA, na qual defende os direitos sociais e ambientais na região. Temos também o Instituto Biodiversidade Austral, que trabalha pela conservação da natureza com pesquisas científicas, projetos socioambientais, cursos e apoio a políticas públicas. Quanto a algumas políticas públicas relevantes na região, nós temos, primeiramente, o Decreto 97688, de 1989, na qual decreta a criação do Parque Nacional do Superagui. Esse parque, ele compõe um dos 5 ecossistemas costeiros mais notáveis do mundo, com vegetação de Mata Atlântica, temos também restingas, manguezais e praias na região. Em segundo lugar, nós temos o Decreto 90347, de 1984, na qual a criação da APA Cananéia Iguape Peruíbe. Essa APA é responsável por preservar a maior porção contínua e mais preservada de Mata Atlântica que ainda resta no Brasil. Por fim, nós temos o decreto, que é a Lei Complementar número 4, de 1969, na qual ela delimita a região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. O município de Cananéia está localizado no litoral sul do estado de São Paulo, praticamente fazendo divisa com o Paraná. Aqui a gente pegou uma foto do Google Earth para mostrar sua situação atual. Então é importante ressaltar que Cananéia fica próximo a Iguape e Ilha Comprida. Os limites do zoneamento ecológico e econômico foram determinados por meio de uma aproximação visual da porção de água que rodeia esse município. Então a gente achou importante delimitar em relação a essa porção de água, porque a porção de água é muito importante para a manutenção dos mangues, para o ecoturismo e para a pesca, que são atividades econômicas importantes da região, como foi mostrado no diagnóstico socioeconômico. Essa é a nossa proposta de zonamento ecológico e econômico. A gente achou importante dividir a zona 2, que isso vai ser explicado ao longo da apresentação, mas basicamente a divisão das zonas foi feita tendo em vista as áreas agrícolas, extrativistas, pesqueiras, urbanas e de conservação. Então, as unidades pesqueiras representam a zona 1, 2 ou 3, que são destinadas às atividades pesqueiras tradicionais e à maricultura, que é uma categoria da aquicultura. Já as unidades extrativistas representam as zonas 1 ou 2, que são vegetação bem preservada, indicadas para usos florestais. Então, a gente pode mencionar aqui a Resex e Ilha do Tumba. As unidades agrícolas representam a zona 3, que são utilizadas para manejo e apresentam relativo potencial para as atividades agropecuárias e em relação à agricultura e afins. Já as unidades urbanas, que é a zona 4 ou 5, são áreas com atividades industriais, turísticas e portuárias. Por último, as unidades de conservação, que representam apenas a zona 1, que são unidades destinadas para preservação e conservação, pesquisa científica e educação ambiental. Então, aqui a gente pode mencionar a questão da unidade de conservação maior, que é a Jureia Itatins, que ela até pega uma parte de Cananéia. Em relação à zona 1, então, a zona 1 apresenta ecossistemas em pleno equilíbrio ambiental e uma comunidade de organismos balanceada, em que ocorrem atividades humanas de baixo impacto. Então, o que é importante é a preservação da paisagem e do seu ecossistema. Então, essas pequenas atividades humanas, essas pequenas intervenções humanas, elas não representam uma ameaça e elas não alteram a paisagem, elas não provocam um grande impacto naquele ecossistema. Então, por exemplo, a pesca artesanal, o ecoturismo, pesquisas científicas de universidades, a educação ambiental também. Então, são sempre atividades de baixíssimo impacto que não apresentam assim, um grande risco e não modificam aquele ecossistema. Aqui a gente pode classificar a área de proteção ambiental Cananéia, Iguape e Peruíbe e parte da área de proteção ambiental Ilha Comprida como zona 1. Então, elas servem exclusivamente para proteção ambiental, educação ambiental, pesca artesanal e o próprio ecoturismo. A Zona 2 tem seu ecossistema preservado, com algumas alterações, mas ainda assim há um equilíbrio entre as comunidades de organismos nativos. Nessa região, encontramos as populações tradicionais, pouco populosas e dispersas. Elas realizam atividades como aquicultura, artesanato e comercialização de produtos decorrente das suas atividades de subsistência. Ainda podemos ter outras atividades humanas, mas de baixo impacto ao meio ambiente. Como grande parte do município de Cananéia se encontra na Zona 2, nós a dividimos em duas partes. A Zona 2T, que é a zona ecoturística,
em que encontramos áreas bem conservadas, como por exemplo a Ilha do Cardoso, que é composta por 6 comunidades. Encontramos também cachoeiras e diversas trilhas. Na zona 2E, que é a zona estuarina, composta por cobertura vegetal, manguezais e restingas. Agora vamos falar um pouco sobre a zona 3. Ela contém ecossistemas parcialmente modificados, em que há dificuldade na regeneração natural, por conta da exploração, supressão ou substituição de algum componente original. Nessa área, há assentamento humano, com maior integração entre as comunidades. As atividades permitidas nessas áreas são agricultura, pecuária, silvicultura, comércio e serviços de suporte às atividades permitidas na zona, práticas educacionais, esportivas, assistenciais, religiosas ou culturais. Desse modo, classificamos as áreas com atividades agropecuárias de Cananéia como Zona 3. Agora, seguindo nosso ZE Dica para Cananéia, nós temos a Zona 4, na qual o seu perímetro representa ecossistemas significativamente modificados, com substratos terrestres e marinhos descaracterizados devido a assentamentos rurais e periurbanos descontinuados e interligados. Logo, a Zona 4 ela é composta principalmente por áreas periurbanas e com assentamentos rurais. Por fim, nós temos a Zona 5, na qual ela é classificada como uma zona que apresenta grande parte dos seus componentes dos ecossistemas primitivos degradados e uma organização funcional eliminada. É importante salientar também que essa Zona 5, por meio do mapa, a gente vê que essa zona está inserida na parte mais urbanizada do município de Cananéia, onde os ecossistemas naturais foram totalmente degradados. Aqui nós temos as referências do nosso trabalho. Muito obrigado.